Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com a Renata. Eu vou deixar ela se apresentar mais, mas assim, queria sinalizar que essa é uma entrevista que a gente está fazendo com parceria com a BGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu aqui na qualidade de conselheiro da BGD, então tenho feito algumas entrevistas, conversando com gente do setor. E, como eu te falei, a gente fala muito com gente da área de energia, coisas muito específicas ligadas à regulação, jurídico, tecnologia. E aí seria bom escutar um pouco de pessoas que lidam com pessoas, né, que estão numa outra vertente do negócio. E você, então, uma pedagoga, uma educadora, uma pessoa que estudou meio ambiente, né? Está à frente aqui como gerente, né, dessa unidade de negócio do Brasil, que é o Climate Reality, que é uma ONG fundada pelo ex-presidente americano, vice-presidente Al Gore, né? E diretora administrativa lá do Centro Brasil no Clima. Então, assim, uma pessoa super interessante, super alegre, extrovertida, uma amiga, né? E aí eu queria escutar de você, né? O que a gente pode falar para os nossos amigos sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo junto com a equipe do Al Gore, ligado a mudanças climáticas, assim, o que você pode falar nesse momento de pandemia? Conta um pouco aí da tua história e conta o que você está fazendo. Então, primeiro, Aurélio, muito obrigada pelo seu convite, né? Obrigada, é a AGB? A BGD. A BGD, faltou uma letra, né? É, Esse negócio dos três letras, né? O pessoal gosta muito de três letras, né? né? A BGD. É muito grata, é um prazer. E é isso, bom, vamos lá. Eu sou uma apaixonada por pessoas, né? Eu acho que assim, o que mais me define, né? Esse interesse genuíno por pessoas. Eu adoro pessoas. Né? E esse adorar pessoas e adorar esse mundo, né? Eu sempre tive muito contato com a natureza, eu sou uma carioca convicta, né? Eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro estar nas praias, eu adoro estar nas montanhas, nos nossas montanhas, né? Os nossos morros, assim. Eu adoro muito o contato com a natureza. E esse contato com a natureza acabou que me propiciou esse olhar, né, para esse habitar, olhar para esse mundo com essa preocupação, né, de manter esse ambiente, né, de alguma forma, né, eu gosto tanto de nadar no rio que eu gostaria que, né, outras pessoas também pudessem nadar nesse rio, né, e não tem uma outra maneira de fazer isso com que preservando, né, conservando esse ambiente para que outras pessoas possam usar. Então, isso é um pouco do meu trabalho, né? Então, eu sempre fui nas escolas, eu sempre tive com crianças, tentando interagir de uma maneira que pudesse fazer com que esse meu amor pela natureza pudesse inspirar outras pessoas a se apaixonarem e desse apaixonamento tentar manter esse lugar, né, utilizável, né? Assim, a gente não precisa Sim. acabar com tudo, né? Eu acho que dá para a gente ir interagindo com esses ambientes de uma forma saudável. Enfim, e aí todo o meu trabalho é um pouco isso. Assim, eu sempre fui nas escolas, né? E trabalhando com alunos e com professores para fazer com que outras pessoas se apaixonassem e tentassem interagir com esses ambientes de uma maneira bacana. Você sabe que eu trabalhei com energia no meu primeiro projeto de educação ambiental foi com Furnas, né? Então, em Bacana. um dos meus trabalhos era justamente ir por baixo das linhas de transmissão, né? Fazendo esse campanhas de educação ambiental para que as pessoas respeitassem aquela área, né, da linha de transmissão que você, né, tem ali, né, uma área que A você área de não servidão, deve né, que chama. a área de servidão, né, que você não deve plantar, que você não deve, né, exercer algumas atividades, empinar pipa, não sei o que lá, e principalmente fazer queimadas, né. Eu trabalhei muito tempo em linha de transmissão, aliás, com gasoduto, eu já trabalhei embaixo de linha de transmissão, acima de gasoduto, eu já trabalhei muitos anos embarcada, né, com energias Sim. fósseis, né, que o pessoal fala, mas eu Sim. já trabalhei muito e muito do que eu acho que é importante é isso, assim, as pessoas entenderem que mesmo
uma atividade que possa exercer um impacto no meio ambiente, né, ela não necessariamente precisa ser um impacto negativo, né? Ela pode sim ter um impacto, né, que pode ser mitigado, ele pode gerar outras coisas, né? E Você a pode partir do momento, sim. e a partir do momento que eu acho que a gente vá, eu ainda não consigo pegar o meu liquidificador e colocar no sol e ele funciona, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa de energia. Né? Sim. A gente, energia é uma coisa importante para tudo na vida. Né? E é muito importante também entender que a gente está buscando uma maneira de interagir com essa natureza, de conseguir com que, né, o sol, afinal de contas, possa gerar energia, que o vento possa gerar energia, que as ondas possam gerar energia, né? E isso tudo, né, essa busca humana, né, com essa interação renovável, mais natural, mais amigável, né, e menos destrutiva, eu acho que é legal porque é isso, assim, é um momento que você começa a se entender como ser humano, começa a se entender como sendo parte, né, desse ecossistema grandioso, é, fazendo, assim, se amando, né? Eu acho as coisas, às vezes a gente fala umas coisas que eu acho assim, nossa, que coisa piegas, né? Mas assim, só a partir do momento que eu me amo como ser humano e que eu amo o outro como ser humano e que eu vou poder me preocupar, quando eu me preocupo comigo, eu me preocupo com o outro, eu me preocupo com o meio, eu vou ter uma noção, tipo assim, puxa, eu posso interagir de uma maneira diferente, eu posso ter algumas soluções criativas para esse problema, porque nós temos uma questão, né? A gente consome energia, né? Então, essa coisa de consumir, às vezes, quando eu falo assim, as pessoas veem muito, não, porque, gente, olha só, até ontem era assim, não quer dizer que a gente vai precisar ser assim, né, para o resto da vida, né? Inclusive acabar com a vida. Mas eu acho que, assim, enquanto seres humanos e criativos que somos, né, isso faz muito sentido. E obviamente, né, esse caminho veio vindo até o Climate, né, e o Climate Reality é uma organização que eu acho que é muito bonita enquanto organização, porque o Al Gore, de alguma forma, né, começou a se preocupar com essa questão, e a partir do momento que ele começou a se preocupar, ele falou assim, para, eu não posso fazer isso sozinho, porque ninguém pode, né? Sim, claro. Ninguém pode fazer nada sozinho, né? Essa já é uma E aí ele falou sabedoria. ele falou assim, não posso fazer isso sozinho, né? Então eu vou começar a falar para as pessoas, né? Informar as pessoas o que está acontecendo, porque quem sabe informadas disso, elas não possam ajudar. E aí o Algor começou a fazer, junto com aquele primeiro livro que gerou o primeiro filme, né? A Verdade Sim, Inconveniente. sim, sim. É, e aí, a partir disso, né? A partir essa primeira palestra que ele fez, eu não vou saber precisar quantos anos se passaram, mas a gente está em 2020, eu acho que se deu em 2006, vai 14 anos. Depois a gente tem 21 mil líderes no mundo. Né? A gente tem 12 filiais Sim. do Climate, né, espalhadas globalmente. E isso é muito legal, porque independente, de vez em quando a gente escuta, né? Isso, aquilo, porque a gente tem sempre muitas críticas a quem faz, porque nada melhor do que criticar as pessoas porque elas estão fazendo, né? Mas independente de qualquer coisa, é um trabalho muito bonito, né? Esse trabalho de você levar informações. E no Brasil e no mundo tem muitas organizações do terceiro setor ou não que fazem isso, que levam informação às pessoas. Porque, para ser muito sincero, Aurélio, eu, apesar de estar na área ambiental há 28 anos, né? Então vamos se entregar, não precisa dizer a idade. Clima, apesar da gente escutar muito, eu não tinha uma. Até que no momento que eu vim, né, para essa posição, né, de dar um suporte ao climate aqui no Brasil, eu não tinha muito entendimento do quanto que essa questão climática ela era importante. Uhum. Né? Eu digo que assim, foi uma grande surpresa, porque eu trabalhava muitos anos na área ambiental, eu trabalhava com educação, eu trabalhei muitos anos com resíduos, eu trabalhei muitos anos com água, eu implementei projetos de educação ambiental em relação à água em municípios, assim, sabe? Coisas que eu me orgulho muito, eu tenho uma trajetória que eu me orgulho muito em muitas áreas da minha vida, mas
clima tinha passado batido, sabe? Tipo, eu não tinha esse contato tão grande. E hoje eu percebo que todas as agendas que a gente fala no Brasil e no mundo, elas estão muito conectadas a essas questões da mudança climática, né? Da mudança do clima, desse aquecimento global. Sim. E, Hum. e eu não poderia dizer que a agenda climática ela é preponderante a qualquer outra agenda, porque, né? Mas Tudo certamente conectado. ela se conecta a todas as elas e elas, de alguma forma, né, se a gente não tem justiça ambiental, né, a gente não tem justiça no mundo, né, social, né, a justiça climática ela vai a questão do aquecimento global ele piora essa agenda. Se a gente não tem, né, um saneamento muito bom, a questão climática ela piora isso. Então, ela de alguma forma ela acabou me batendo muito cheio, falei assim, puxa, se eu estou preocupado com pessoas, se eu me preocupo com um desenvolvimento humano melhor, se eu me preocupo com questões de resíduos, de saneamento, de saúde, realmente clima é o que une essa galera toda, é o que une esses temas todos. Então, falar de clima virou um pouco mais do que o meu trabalho, virou a minha paixão, né? Assim, porque é um tema apaixonante Sim, entender como ele se conecta com tantas coisas, né? sim. E eu sou muito grata ao Climate Reality por isso, né? E ao Centro Brasil no Clima, porque eles eles fizeram com que eu compreendesse esse tema muito melhor, né? E a partir do momento que o meu trabalho é levar isso de uma forma para que todos compreendam, né? Eu tenho que é o meu trabalho entender e ler e conhecer pessoas que me ajudem a traduzir toda essa questão que por hora e por vezes é muito densa, complexa e ambígua né? E abstrata, né? Porque a gente está falando de atmosfera, de clima, de coisas que são muito pouco Palpável, né? palpáveis né, em muitos casos, né? Sim. E fazer com que eu fale isso. A gente fala isso para crianças de 2 anos. Então a gente, o ano passado a gente teve em creches e crianças de 2 anos puderam entender o que é realmente né, esse aquecimento global. E é muito legal, porque eu vou falar uma coisa para você: é impossível é, você não se emocionar e você não acreditar no futuro quando você pega uma bola de isopor que representa o planeta Terra e entrega na mão de uma criança, de criança de 2 anos, e eles com o planeta na mão olham para você e falam assim, cara, eu adoro esse planeta e eu vou fazer tudo que eu puder para protegê-lo. É claro que a gente sabe, infelizmente, né, que não é o planeta que precisa de ajuda, somos nós. Sim, sim, Mas é claro. muito legal você olhar naquela criança de 2 anos, né, o quanto de comprometimento e de amor está envolvido e vai ser necessário para a gente fazer essa virada. O Rei, Então, e esse aí, é um pouco do meu é trabalho. isso aí, parabéns, fantástico. E pegando esse gancho, assim, a forma que o climate, que a gente, no íntimo, né, mas o climate reality, né, a gente chama de climate, né, faz é através de seminários, eventos, reuniões, divulgação, né, promoção desse conhecimento sobre mudança climática, né? Seja em Uhum. qualquer área, né, na área ligada à área de energia, ligada à área de saneamento, ligada à área de resíduo. É dessa forma que o climate atua, né? Isso, o climate atua em três, o climate global, né, assim, o climate internacional, né, ele tem três grandes metas, né, e essas metas elas são passadas para todos as unidades, né, e cada unidade tem a independência de entender, falar assim, olha, aqui no Brasil eu gostaria de trabalhar com essa meta desta forma. Então as três metas são, quer dizer, a grande meta é a promoção, né, diminuir, realmente se colocar como catalisador né, dessas ações contra essa crise climática. Mas a primeira meta ela está muito ligada aos líderes que foram formados pelo Al Gore. Então, basicamente, é dar um suporte a essa rede de 21 mil pessoas
que fizeram um treinamento com o Al Gore. Só o Al Gore faz esse treinamento, né? Você tem que ter passado por Al Gore para se tornar um líder da realidade climática, né? A gente né, e ganhar esse E ganha PIN, esse né? pininho aqui, né? Exatamente, né? A gente costuma perguntar de vez em quando, as pessoas falam assim, mas eu não sei se eu sou um líder climático. Eu falei assim, você viu o Al Gore? Aí ele, não. Eu falei assim, então não é. Ou, viu? Eu falei assim, então se você esteve lá com o Al Gore, você é um líder da realidade climática. Isso não tem nada a ver, isso é só uma maneira da gente reconhecer as pessoas, né? As pessoas que fazem parte dessa rede, né? Inclusive, a gente costuma dizer que a gente tem líderes climáticos que são super mega importantes e tem líderes da realidade climática que são super mega importantes, né? Mas pessoas que estão aí na área há muitos anos e de luta, né? Imagina, como é que eu digo para você que o Carlos Nobre não é um líder climático? Sim, claro. Não, o Carlos Nobre é um líder. Eu estou dizendo ele aqui porque amanhã acho que tem uma live, acho que na semana que vem tem uma live com ele, e a gente está sempre, né, conectado. Mas é isso, assim. Mas a gente tem, essas para além metas. do E a Carlos meta 1 Nobre. é essa, né? A meta 1 é Então, dar essa suporte a essa meta rede. é dar suporte a essa rede que foi formada pelo Al Gore. A meta 2 é aumentar, né, essa ambição, né, ao Acordo de Paris. Então, a gente sabe que a gente tem que reduzir aí, se possível, para 1,5 grau, mas até 2 graus, e a gente sabe que a gente está muito longe de cumprir. Assim, se a gente cumprir a meta do Acordo de Paris, a gente já não está muito bem. Mas, e a gente tem como meta diminuir né, esse 2 graus. Enfim, então, e a gente sabe que, infelizmente, individualmente isso é muito complicado. Né? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de vontade política, a gente precisa de todo um mecanismo, né? Que é muito mais complexo. Então, a gente também tenta fazer com que se unir a pessoas ou dar suporte a pessoas que estejam próximas a políticas públicas, a formadores de opinião, a todo esse, como você falou, esse arcabouço, né, para a gente pressionar, né, em direção pelo menos a cumprir o Acordo de Paris. Então, essa é a segunda meta, quer dizer, aumentar essa ambição frente às nossas metas, né, às nossas NDCs, né? E a terceira meta é realmente fazer com que mais pessoas conheçam sobre isso, né? Isso é uma coisa, isso é uma crença pessoal, mais do que, eu não sei, nunca conversei com alguém sobre isso, mas eu imagino que aqui no Brasil, né, e em outros lugares, eu acho que a gente tem muito mais ignorantes climáticos do que negadores climáticos, né? Assim, negacionistas. Né? A gente tem, o que eu vejo nas escolas, o que eu vejo nas ações nas atividades que a gente realiza com o Climate e com o Centro Brasil no Clima, eu percebo muito mais pessoas que nem sabiam que a gente estava no meio de uma crise climática do que pessoas que, não, isso é mentira. Eu te digo que em todas as aulas que eu já dei, em todas as palestras, todos os formatos, conversas, rodas de conversa, apresentações, né, em empresas, eu tive muito mais pessoas que desconheciam a questão na sua totalidade do que pessoas que se colocavam contra essa realidade, para te ser muito sincera. Então, a última meta que a gente tem é quase como uma alfabetização climática. Inclusive, no início do ano, eu, a Sueli e a Isadora, né, que são meus braços quase direito e esquerdo, assim, é o grupo que coloca um pouco essas ações, junto com o Alfredo Serquis, né, que faz toda essa parte da meta de ambição climática, e ele tem um trabalho muito incrível, né? Ele que puxa essa agenda de política pública. Ele puxa essa agenda de política pública, de fazer esse trabalho subnacional, que é tão importante nesse momento, né? De colocar fazer esses fóruns subnacionais, que é um trabalho, assim, admirável que ele faz com outras equipes, né? E com outras pessoas, né? Em alguns estados e em alguns municípios, enfim, né? Nessa parte política, mais precisamente, e é fazer essa parte de alfabetização climática. E esse termo, no início do ano a gente foi ver no Instagram, não que seja uma grande coisa, mas essa hashtag nem existia, né? Assim, a alfabetização climática no Brasil, ela não existe.
né? entendi. Então, assim, e se existe, a gente está caminhando ainda muito pequeno, muito pouco. Né? Eu costumo dizer que assim, deve ter sido uma frustração muito grande para os jovens que saíram lá falando pelas Cestas para o Futuro, que mataram a aula para falar sobre clima, voltar Sim, para uma escola onde não existia esse tema, entendi. né? Onde isso não existe. Então, assim, a gente sabe que ele está aí, a gente precisa falar sobre isso, mas ainda são poucos os espaços que nós temos para falar sobre isso. Né? Então, esse é um trabalho de um líder da realidade É, climática, né? É realmente cavar oportunidades para falar do tema. sim, sim. Eu fiz o treinamento, né, com o Al Gore, então sou um líder climático, já participei de algumas ações, está aqui meus pins, né? Excelente E líder climático. é, né? Obrigado pela parte que me toca. E assim, a gente está chegando já caminhando para o final, o tempo é curto, a ideia é que fique curto mesmo, a gente faz outro depois, né, em outro momento. E é sempre o link com as energias renováveis, né, que é o nosso foco lá na geração distribuída. E você no início citou, no próprio Al Gore é um defensor, né, da energia solar, da energia eólica. Não tem dúvida que esse é o caminho, né, para a humanidade emitir menos, atingir ou chegar perto dessa meta de Paris, né? Então, quando a gente faz o curso do Al Gore, assim, cativante o jeito que ele conduz a coisa, né? Mas assim, eu, como você, tenho muito tempo nessa bagagem nesse setor e assim, já sou um defensor do meio ambiente, da energia limpa há muitos anos. Mas é bonito ver assim, essa nova geração abraçando essa ideia, né? Desde o bebê de 2 anos até jovens, universitários, nossos filhos, né? Que estão nessa idade de jovens adultos, né? Ganhando o mundo. E essa agenda, então, de energia é uma parte importante né, da sua fala, né? Não, e é muito legal, por quê? Porque, assim, pedagogicamente falando, assim, né, eu sou pedagoga, então, Sim, isso sempre, metodologias de como é que você vai passar esse conteúdo, sempre é uma coisa muito interessante para mim, né? Eu sempre fui uma sim, pesquisadora sobre metodologias, né? Isso sempre, sim, como é que você fala para o cara de uma maneira tão inteligente, tão interessante, que ele compra a sua, a sua briga, né? E o Algor, ele descobriu uma coisa que eu acho que é muito legal. Ele tem 3 perguntas que ele faz em todos os treinamentos dele e que são a base, né, do treinamento dele e que eu acho muito bacana. E ela traz muito isso. Ela diz, tipo, olha, será que a gente precisa mudar, né, a nossa maneira de viver? Né? E ele prova por A mais B, 700 slides, é, e não é figura de linguagem, quem já fez o treinamento sabe disso, e 700 ele slides. mostra por A mais B quantas coisas estão acontecendo que é importante a gente mudar. Cara, né, e eu acho que nesse momento, né, eu não gosto né, parece que a gente tem a obrigação de colocar a palavra pandemia em todas as frases que a gente, né, as conversas que a gente tem, mas infelizmente não dá para falar assim. E a gente percebe por essa pandemia que realmente a gente precisa mudar. Né? É, Então a gente precisa mudar um bocado de coisa. E sim, aí ele faz uma segunda pergunta que é muito legal, né? Assim, e será que a gente pode mudar? E aí é lindo, né? Assim, né? Tem gente que tem uma galera que fala isso assim, e é lindo de se ver, porque é, aí ele começa a mostrar tudo que o ser humano já tem de soluções, e isso eu acho sim, muito bacana, porque a Greta Thunberg, que é uma sim, guria, né? Dessa sim, nova geração, e ela tem uma, eu não lembro bem, eu já assisti tudo que essa guria fala, né? sim, E uma das falas dela, não lembro bem qual exatamente, mas ela fala assim: não preciso, a gente não precisa de soluções, porque as soluções elas já existem, a gente não precisa mais descobrir isso, entendeu? Então, e aí agora ele mostra, olha, a gente tem energia solar, a gente tem energia disso, a gente tem não sei o que lá, e é claro que nos Estados Unidos a energia é um fator muito forte pela sim, questão de combustíveis fósseis. sim, Aqui no sim, Brasil a gente tem desmatamento, a gente tem sim. outros Outras fatores nessa pegadas aqui, né? equação, outras pegadas, mas de qualquer forma é legal, porque você fala assim, o cara mostra pra gente assim, gente, a gente tem solução. Né? Aí, e a terceira pergunta que eu acho sensacional e que eu acho que é isso que a gente está vivendo agora. Agora, será que a gente vai mudar? Porque é isso, aí precisa de não só de uma inspiração, de uma motivação de cada um de nós, né? Mas precisa eu querer, precisa ter realmente Sim, vontade o suficiente, vontade, acreditar nessa história o suficiente para eu realmente abrir mão de algumas coisas que são confortáveis para mim,
né, como mundo, sim, né, globalmente, sim, e comprar. E eu falei assim, ah, cara, ok, a gente tinha essa ideia, como sim. outras ideias que a gente tem, que hoje em dia a gente se envergonha, né? Mas que eram ideias muito É, tranquilas, assim, né? Isso, assim, isso é o legal da história, né? Eu acho que, assim, em algum momento do passado, a gente achava que aquela ideia era tão normal que e hoje, ninguém ou poucas pessoas se incomodaram com aquilo, né? Hoje em dia é igual a questão dos combustíveis fósseis, assim, né? Olha, foi sensacional e quanto que a gente fez e quanto que a gente, né, se desenvolveu, mas agora a gente consegue hoje se desenvolver de outra maneira, né? é Eu isso acho que é aí. igual a questão da pandemia, né? Você imagina se isso tivesse sido em 82. Como seria? Imagina as Imagine, crianças. Eu fico imaginando eu, né, a em gente não estaria 82, nem eu se devia falando ter agora. 12 anos, né? E eu falei assim, cara, devia estar fantástico, mas imagina uma criança de 12 anos presa em 82, porque não tinha essas coisas, né? Não tinha. Então, assim, entre aspas, né? Que bom que a gente está tendo isso hoje e que tem tantas soluções prontas para muitas questões que nos trazem. Temos soluções para tudo? Não. Temos respostas para tudo? Não. É, Mas é isso. Então, acho que assim, essa é a questão muito legal das energias renováveis, sabe, Aurélio? É assim, sim, é que nesse momento a gente tem pelo menos uma certeza de que a gente tem muitas energias e muitas já respostas para muita coisa que nos incomodava. é isso Né? aí. Agora, vamos fazer essa transição? Não sabemos, porque também não depende só da nossa vontade. É, Mas o que a gente vê, assim como outras fontes, é que, cara, daqui a muito em breve, eu tenho, você sabe que eu comprei para dar aula, né? Eu comprei um. É que não me preparei, devia ter me preparado, mas eu tenho um negocinho de carregador de computador e de USB, eu taco lá no sol e sim. ele fica lá, né? Eu ainda não consigo armazenar, eu preciso de um power bank. Mas é, é muito legal, né? Olha, Então o é meu isso, tá lá no assim. sol, tá? O meu carregador tá lá no sol agora. Pois é, eu devia ter dado essa resposta. A sua resposta foi muito mais inteligente que a minha, né? É, Mas é isso. Mas o re- é isso, ó, assim. é, é isso, assim, a gente Mulher fala demais, Aurélio. não, Se você não der aí. ainda mais pedagoga, né, e entusiasta, né, educadora, né? Não, apaixonada, eu sou apaixonada, gente. Desculpa, Não, perdão. legal. Olha, pelo tempo assim, para a gente estar tentando manter os vídeos em tamanho pequeno, para assim as pessoas poderem assistir também, Claro. assim, só para fechar a nossa conversa, existem mais de 200 mil sistemas de geração distribuídos espalhados pelo Brasil. Já tem gente fazendo essa mudança, nessa transição para ser seu próprio gerador, o prosumidor, né, de energia, que é um termo que não existia há pouco tempo, né? O cara produz e consome ao mesmo tempo. Existe uma regulação que está aí ameaçada, em discussão, sendo revisitada, que a gente espera que mantenha esse status quo de nós podermos escolher a nossa própria energia em prol do ambiente, em prol nosso mesmo. E eu acho que tem muita coisa por vir. Vamos agendar uma outra conversa com tópicos mais específicos. Esse foi dar para um panorama geral. E queria lhe agradecer em nome da BGD por, né, estar aqui no feriadão, a gente conversando. Mas você não vai para lugar nenhum, nem eu, né? A gente está aqui agora nessa Estamos aqui, meu bem, e é quarentena. isso. Assim, queria agradecer também a você, a BGD, a todo mundo que, né, porventura, irá Nos nos assistir. ouvir. Isso. Posso fazer uma Pode? oferta? Pode? A gente tem muito interesse em fazer apresentações, em fazer rodas de conversa sobre é, questões climáticas, enfim. Então, se você está nos ouvindo, né, nos assistindo e você tem alguma, seja uma equipe, seja uma organização, seja uma escola, é, entre em contato com a gente. Eu imagino que depois o Aurélio, quando for editar, vai colocar lá. É só mandar um e-mail, entrar no nas nossas mídias, fazer contato, que a gente vai ter o maior prazer. Hoje no Brasil são quase 600 líderes da realidade climática e o Al Gore vai lançar em junho, provavelmente. Entre junho e julho vai fazer o primeiro treinamento online, ou seja, provavelmente outras pessoas poderão se tornar líderes da realidade climática. Então, a gente vai ter um prazer Maravilha. enorme de achar alguém perto de você. É isso aí, vamos divulgar isso, vamos colocar isso na pauta e vamos propor depois a BGD fazer uma live mesmo e a gente trazer mais gente para uma discussão mais ampla. Tá, joia? Querido, muito obrigada.
Rê, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo e eu vou te dando notícias aqui, tá bom? Tá joia, Aurélio. Muito obrigada. Obrigado.